Ciências tecendo saberes. Primeira questão: leia o texto e conheça um processo de reciclagem muito especial. Decompositores e reciclagem de materiais. Você sabia que podemos reciclar materiais como vidro, plásticos, papel e metal? Reciclando-os, reduzimos a exploração de recursos naturais. Mas não são só os seres humanos que sabem reciclar. A reciclagem ocorre na natureza e os trabalhadores são seres vivos dos quais você já ouviu falar na unidade 1 deste livro, fungos e bactérias. Pense na enorme quantidade de folhas, galhos caídos, também de fezes e restos de seres vivos que existem espalhados por aí. Acrescente a isso os seres vivos que morrem todos os dias, desde formiguinhas até animais domésticos, plantas, etc. Juntando tudo isso, daria uma imensa pilha de material orgânico, uma grande montanha de lixo natural, né? Graças aos fungos e bactérias, todo esse material da natureza não é perdido, ele é reciclado. Fungos e bactérias podem ser considerados decompositores. Pela decomposição, eles fazem uma espécie de desmanche natural. O resultado é que os elementos materiais que faziam parte do corpo dos seres vivos ficam entre os componentes não vivos do ambiente e ali permanecem disponíveis. Aquilo que fungos e bactérias decompõem com dificuldade ou que não decompõem vai se acumulando no ambiente. Isso é muito importante ficar atento. Por exemplo, a quantidade de plástico que consumimos e que vai para o lixo. O ideal é que esse plástico seja reciclado por nós mesmos, seres humanos. Por isso também é importante preferir produtos biodegradáveis, aqueles que podem ser decompostos por fungos e bactérias. Rever significa ver novamente. Desfazer significa desmontar, voltar atrás em relação a uma coisa que foi feita. Questão 2. As palavras abaixo foram retiradas do texto. Em cada uma delas, identifique o prefixo e depois explique o significado deles no caderno. Biodegradáveis, reciclagem, decompositores. O que é biodegradável? Um produto é classificado como biodegradável quando sua decomposição é rápida comparada com aos produtos tradicionais. Além disso, ele precisa ser absorvido rapidamente pela natureza, gerando menos impactos ambientais. Alguns exemplos de produtos biodegradáveis são plásticos, o detergente, o tecido e os desengraxantes. Reciclagem é o processo em que há a transformação dos resíduos sólidos que não seriam aproveitados, com mudanças em seus estados físico, físico-químico, biológico, de modo a atribuir características ao resíduo para que ele se torne novamente matéria-prima ou produto, segundo Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS. Decompositores são micro-organismos, bactérias e fungos, que juntamente com pequenos animais como as minhocas, o minhoco-sul e os gôngolos, formam um batalhão de bichinhos que vivem no solo e são responsáveis pelo trabalho de reciclagem de detritos e de resíduos depositados em sua superfície. Terceira questão: analise o que os diferentes profissionais estão falando sobre a reciclagem e troque ideias com os colegas. Letra A. O que você acha que significa uma reciclagem profissional? Procure comparar o uso dessa expressão com o significado de reciclagem que você estudou nesta unidade. E letra B. Complete os balões de fala
O que você imagina que cada um destes profissionais deve aprender em uma reciclagem profissional? Que nós temos, o primeiro profissional deve ser um professor, né? Na minha reciclagem eu aprendi como usar recursos tecnológicos na escola, sobre lançamento de livro que eu posso usar na escola, sobre como trabalhar com crianças consideradas especiais e etc. Nós temos, deve ser uma enfermeira ou doutora, né? No curso de reciclagem que eu fiz, aprendi como fazer um atendimento mais humano aos meus pacientes, sobre novas técnicas de exames, novos procedimentos de tratamento, lançamentos de medicamento e etc. Né? Deve ser aqui um motorista de ônibus. Na reciclagem profissional eu aprendi como dirigir de maneira defensiva, sobre as novas regras de trânsito, sobre a postura adequada ao me sentar para dirigir e etc. Né? Quarta questão, participe de um debate com os colegas e discuta a seguinte afirmação: ao reciclar, estamos simplesmente imitando a natureza?